Fim de temporada, eu já tinha gravado o vídeo aqui de pós-jogo, mas, né, durante a coletiva ali, o presidente do Ilho, né, trouxe ali a informação de que o Vitor Pereira e sua comissão técnica não ficam no Corinthians em 2023, ou seja, o Corinthians volta a estaca zero para em busca de um treinador para iniciar uma temporada e tudo mais. Enfim, eu sei que antes de a gente entrar nesse assunto aqui, a gente falar um pouquinho da temporada do Corinthians, né? E expectativas para o futuro, né? Peço para você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa o like para fortalecer, que isso ajuda demais, né? E só para falar do jogo em si, ainda bem que essa partida acabou, né? O Corinthians perdeu ali do Atlético Mineiro por 1-0, um pênalti, que para mim foi pênalti, né? Mas um jogo horrível do Corinthians, o time errando passes para tudo quanto é jeito, né? Maicon errando tudo, o Du, até, né? Nossa, até o Renato Augusto quando entrou, cara, é isso que eu falo quando eu quero dizer de jogador aí que tá especulando aí a volta do Romero pro Corinthians, né? Minha preocupação é nisso, cara. Até quando a gente vai ficar revivendo de passado, né? De jogador que já foi vitorioso com a camisa do Corinthians, aí volta e a gente fica achando que vai ser a mesma coisa e não é, né? Por isso que eu não quero o Romero. Tipo, o que ele fez em 2017, beleza, mas ele não é o Romero de 2017 mais. O próprio Renato Augusto, né? Tipo, cara, você vê, não consegue jogar, sabe? Não tem uma sequência de jogos, pelo menos, né? A gente nunca sabe quando que a gente vai contar com o Renato Augusto. Entrou também, pra mim, entrou mal, melhorou um pouquinho ali, mas errou tantos passes, Renato. O time todo, no geral, ali, pra mim, foi mal. Exceto pelo o Cássio, né? Que fez as suas defesas ali importantes. E do jogador Robert Santos. Você sabia que a gente tinha um jogador chamado Robert Santos? Pois é, né? O narrador ali o tempo todo passou o primeiro tempo inteiro chamando Robert Santos. E só no segundo tempo aí que ele consertou a cagadinha, né? O Robert Renan, pra mim, foi o melhor em campo, né? Não que fez uma partidaça, mas que foi o melhor em campo ali, na minha opinião. O resto do time, pra mim, foi muito mal. Roger, Yuri, todos ali num conjunto ali, muito mal, de errando passes, perdendo, enfim, né? Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Primeiro quero analisar a temporada do Corinthians aqui, a gente fala um pouquinho do futuro e, claro, sobre a não permanência do técnico Vitor Pereira. Quando o Silvinho saiu do Corinthians, né, e chegou o Vitor Pereira, a minha expectativa era de que o Corinthians teria meio que uma obrigação de ganhar um título, né? E o porquê isso? Por conta dos jogadores que a gente tinha ali. Quais jogadores são esses, né? Renato, era o William, Jô, Gil, quem mais? O próprio Roger Guedes, né? Aí até teve um período que aí, né, voltou o Balbuena, Maicon, o Yuri Alberto. Então, assim, Juliano, né? Muito por conta disso, muito por conta desses jogadores, principalmente ali daquelas contratações que foram feitas ano passado, que foi, né, de Paulinho também, né? Paulinho, Renato, Roger Guedes, Juliano e... quem que eu tô esquecendo? Paulinho, Renato, Roger Guedes, Juliano, acho que foi isso, né? E o William. Muito por conta dessas contratações. Ali eu fui iludida e acreditei que com esses jogadores era possível o Corinthians, né, a gente ganhar um título, a gente tinha obrigação. Ali eu falei assim, caramba, a gente vai bater de frente com o Flamengo, vai bater de frente com o Palmeiras. Só que não, né? Com a chegada do Vitor Pereira, já logo nos primeiros jogos ali, né, ele jogou por água abaixo essa minha expectativa. E aqui eu não tô falando do trabalho do Vitor Pereira, mas ele mostrou a realidade para alguns torcedores, pelo menos para mim, que o time do Corinthians, de fato, é um time com jogadores muito, né, a maioria de 30 e poucos anos para cima, né? Então, mas jogador de 30 anos não é velho. Cara, é 34, o próprio Fábio Santos, mano, 37, 38 anos, sei lá, sabe? E aí os caras, o que aconteceu? Muitas lesões, os caras não conseguiam jogar 3, 4 jogos seguidos, 2 jogos seguidos, né? Então, tipo assim, os caras se machucavam, né? Nitidamente os caras não aguentavam, não tinha fôlego, a gente viu isso, a gente passou por isso. Então ali foi quando de fato,
o Corinthians não teve planejamento. E não teve, porque quando a gente viu contratando esses caras, o que a gente não pensou? Né? Sim, o Corinthians não tem dinheiro para ir no mercado da mesma forma que o Palmeiras tem, que o Flamengo tem, né? Mas essas contratações do Corinthians foi muito por, tipo, oportunidade de mercado, jogador livre, então vamos ali. Só que trouxe 3 caras praticamente da mesma posição, né? Tipo o Juliano, o Renato e o Paulinho. É claro que agora fica mais fácil a gente analisar, mas o que mostra que é uma falta de planejamento, né? Pelo menos na minha visão. E aí, falando do trabalho do Vitor Pereira, né? Sobre o trabalho do Vitor Pereira. Diante de tudo isso que aconteceu, né? Diante de jogadores machucados, diante de tudo, o Vitor Pereira conseguiu fazer o Corinthians, né? As primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro ali, a gente ficou na liderança, muito jogando com um time considerado reserva, né? A gente ficou sendo líder ali do Campeonato Brasileiro. E a gente ficou até o final do Campeonato Brasileiro, sempre entre os primeiros ali, entre os 4, né? Acho que teve 1 ou 2 rodadas que o Corinthians chegou a cair para sexto, na sexta colocação, se eu não estiver errada. Mas a gente ficou ali o tempo todo, o campeonato inteiro. Não foi aquela disputa que no finalzinho a gente conseguiu alcançar, não. Né? E se você olhar a pontuação também do Campeonato Brasileiro, então acho que sim, o Vitor Pereira ele fez um bom trabalho. E aí, a gente, na Libertadores também, o Corinthians passa do Boca Juniors nas oitavas e cai nas quartas de finais. Ah, mas é muito pouco, eu sei que é pouco pro Corinthians, mas quando a gente para pensar um pouquinho e analisar, cara, desde que a gente foi campeão em 2012, o Corinthians não conseguia passar de umas oitavas de final de Libertadores. Isso quando a gente se classificava, né? Quando o Corinthians não ia pra pré ali e caía. Então eu vejo sim com bons olhos. Você vê o Corinthians que foi jogar aquele jogo decisivo lá na Bomboneira, com o time todo desfalcado, sem o William, né? Sem inúmeros jogadores ali considerados importantes, Renato Augusto, tudo machucado. Né? Então pra mim, acho que o Michael também já tinha se machucado, né? Então, cara, olhando por esse lado, né? Porra, são 10 anos, cara. 10 anos é muita coisa. Né? E a gente não devia aceitar isso, né? Assim como a gente ficou meio que indignado do Corinthians ter caído nas quartas de final, de não ter conquistado um título e tal, mas se a gente parar para pensar que ficamos 10 anos, cara, 10 anos, muito por conta de má gestão, de má contratações, de um elenco que não foi planejado, e esse elenco do Corinthians não foi planejado pelo Vitor Pereira. A única peça que ele pediu ali, né, foi o Rafa Ramos ali, e o Fausto Vera, que foi uma baita de uma contratação. Então, por esse sentido, a gente chega numas quartas de final de Libertadores, né, depois de 10 anos, diante do Flamengo ali, naquele primeiro jogo que teve aquela arbitragem, né, que a gente sabe o que aconteceu ali, né, e o Flamengo se classificou e bateu campeão. A gente foi desclassificado por um dos melhores times da América do Sul, que é o Flamengo. Querendo ou não, a gente pode falar aqui de arbitragem, mas o time do Flamengo é um baita de um time. Os caras têm elenco, né? Os caras não tem só 11 jogadores, ele tem elenco. É aquilo que a gente via. Sai, sei lá, o Roger Guedes, entrava quem, né? Tipo, o nível, a diferença é muito grande. Contra os caras tem jogadores ali de altura que não perde qualidade quando você faz uma alteração. Ah, sai Gabigol, entra Pedro, né? Se entra Cebolinha, Vidal, enfim. Né? Então, nesse sentido. E aí, falando da Copa do Brasil também, né? Vocês lembram do passado, o Corinthians na Copa do Brasil sendo eliminado por Atlético Goianiense, sendo eliminado por América Mineiro, né? Então, novamente aí o Vitor Pereira com esse time consegue nos levar a uma final de Copa do Brasil, uma final que a gente podia muito bem ter ganho, né? Cara, o Corinthians foi extremamente competitivo, né, diante do Flamengo ali no primeiro jogo em casa e também lá no Maracanã. Fez um baita de um jogo, né? Levamos a disputa para os pênaltis ali, o título, e aí não deu, né? O Fagner erra o pênalti ali e o Matheus Vital também. Mas, né? Ah, nossa, mas o Vitor Pereira só fez um excelente trabalho? Não, eu acho que o Vitor Pereira fez um bom trabalho. Diante das peças que ele tinha, ele mostrou a realidade, pelo menos para mim, torcedor, ele mostrou a realidade do clube, de como o Corinthians não tinha planejamento nenhum, né? Até da forma como mandou o Silvinho embora, ao invés de ter mandado no final do ano e trazer o treinador ali com o carro, né? Trocar o pneu do carro andando ali. Então sim, ele teve os seus erros, né? Ele teve as suas insistências em alguns jogadores, né? Ele teve seus erros, né? Algumas peças que ele insistiu ali,
quando deixou o Roger Guedes no banco, aí colocava o Willian, e enfim, o Vitor Pereira errou bastante, né, no Piton, na própria insistência do Piton ali. Então, a gente viu que foi um cara também que a todo momento, quando ele vinha, um cara que ele falava a verdade ali, mas muitas vezes não agradou o torcedor, algumas verdades ali do Vitor Pereira, outras agradaram, né? Falou assim, pô, é um cara que chega e fala a verdade mesmo. O que eu gostei no Vitor Pereira foi que foi um cara que aparentemente ele viveu o Corinthians, ele não deixou nenhum jogador por nome jogar bola, né? Isso eu gosto bastante de treinador que, o Cássio cresceu muito com o Vitor Pereira, né? O Fausto Vera aqui com o Vitor Pereira também, o Yuri que joga, né, com o Vitor Pereira também. Então, assim, teve alguns jogadores que foi uma grata surpresa, né? E outros que, de fato, o nível de rendimento ali caiu, né? Bom, eu sei que vai ficar um videozinho mais longo, mas só pra gente concluir, né? Dito isso, fico triste com a não permanência dele, né? Mas o Coringão segue aí. E eu acho que acho que futuramente, quem sabe, o Vitor Pereira possa voltar. E falando, né, da situação do Vitor Pereira, né? Foi uma situação familiar aí. Eu de verdade desejo todo apoio, toda melhoras, né, aí tanto para a esposa do Vitor Pereira, né, que sofre porque é a mãe dela, né, então para a sogra do VP, para a família do VP, para a comissão aí, porque para mim ele demonstrou muito carinho com a torcida do Corinthians, né, gostei demais dele, fico triste, mas, né, ele fez o certo aí no sentido de família, né, cara, você não pode abandonar a sua família, então que o Vitor Pereira siga a sua vida, né, e seja feliz aí por onde ele estiver, ele e a família dele, né? Mas o nosso Coringão segue aí e vai começar, né, a busca de treinadores. E falando de treinadores, quem poderia vir pro Corinthians, né? Se tratando de futuro aí. É que tá, meus amigos, né? Eu sei que parte da torcida tá muito pedindo o Vojvoda que conseguiu classificar o Fortaleza, né? Acho que vai pra pré, né? Pra pré-Libertadores do ano que vem, né? Um cara que ele ficou na zona de rebaixamento no início do Campeonato Brasileiro e novamente se classificou aí para uma pré-Libertadores com o time do Fortaleza, né? Minha opinião sobre o Vojvoda, né? Não é que eu não goste dele, eu gosto. Acho que ele faz um excelente trabalho no Fortaleza. O meu medo do Vojvoda será que ele conseguiria fazer isso que ele tá fazendo no Fortaleza, no Corinthians? Será que a torcida teria paciência com o Vojvoda, né? Como quando ele ficou com o Fortaleza na zona de rebaixamento e a torcida do Fortaleza estava pedindo a cabeça dele nesse momento, se fosse no Corinthians, né? Será que a diretoria iria ceder à pressão? Será que ele ia aguentar, né? E iria permanecer no Corinthians, né? Ou a torcida ia cair em cima? Enfim, a gente sabe que a pressão é totalmente diferente de um Corinthians para um Fortaleza, né? Outra coisa que me preocupa sobre o Vojvoda, né? Ele treinando o Corinthians, será que ele teria... Eu vou utilizar a palavra aqui. Será que ele teria peito, caso necessário? Colocar um Roger Guedes no banco, né, se preciso? Colocar um Renato no banco, um Cássio no banco, se for necessidade? Esse é o meu medo quando se trata do Vojvoda. Dele talvez ser um Thiago Nunes 2.0. A gente sabe que a situação do Thiago Nunes, né, tava o time mal e também, né, aquele negócio de jogadores derrubar treinador, que na minha opinião existe muito. Então assim, esse é o meu receio. Treinadores brasileiros não tem nenhum para treinar o Corinthians, na minha opinião, na minha humilde opinião, né? Teria o Tite, mas eu acho quase que impossível. O próprio Tite já falou que não vai treinar nenhum time em 2023. Se isso acontecesse, se tivesse a reviravolta, seria mágico, seria incrível, né? Mas eu duvido muito. E vamos falar do Tite, com certeza vai ter especulação, mas eu duvido muito que o Tite volte a treinar algum time, principalmente aqui do Brasil, em 2023, né? Vai ter proposta da Europa aí também. Então, quem seria o treinador ideal para o Corinthians, né? Eu não sei, de verdade, eu não sei, né? Tem o Galhardo que ficou livre no mercado, mas é um cara que ele é muito caro, né? Mas não custa tentar, não, a gente já tem. Tem outros treinadores aí. O que eu espero de verdade é que o Duílio, ele vai em busca de um treinador que imponha respeito. É isso que eu quero. Que a gente viu durante essa temporada, em inúmeros momentos, que alguns jogadores ali... Vocês sabem, né, gente? Saíram algumas notícias aí e tal.
de jogador querendo dar migué e não sei o que a gente viu em campo alguns jogadores, né, aquele jogo lá contra o Always Red, o jogador tava reclamando da forma de treinamento, que não queria acordar cedo e blá blá blá. Então assim, eu espero que seja um treinador que realmente ali tem o respaldo da diretoria para fazer o que quiser, no sentido de, mano, eu sou o treinador, é eu que mando e é isso. Então eu quero um técnico que tenha tamanho, né? Tamanho para de fato ele conseguir colocar o seu trabalho e não cair em pilha, eu não sei se essa palavra é correta, mas né, não cair em panelinha, vamos dizer assim, de jogador, né? Então é isso, vamos ver quem vai ser o treinador do Corinthians, vai ter muita especulação. Dito isso, acho que o Corinthians precisa de jogadores também, né? Muito de jogadores. Cara, se a gente pega, eu acho que é isso que a gente tem que falar. É isso que a gente tem que falar pro torcedor. Quando a gente pega o Corinthians, né, os nossos jogadores, esse elenco do Corinthians, e aí tá se falando em contratação de Romero e não sei o que, cara, ó, não custa nada a gente olhar para os nossos rivais, não custa a gente olhar para o Palmeiras e não custa a gente olhar para o Flamengo ali como exemplos também. Tudo bem, são rivais, estão ganhando títulos, é chato pra caramba, mas a gente tem que olhar o exemplo desses times, cara, porque assim, eles não ficam num ciclo vicioso de jogador que já vestiu a camisa do Corinthians, que tem um passado, um passado bonito e não sei o que, tem que ir no mercado. De novo, eu sei que o Corinthians não tem o mesmo poder financeiro que essas equipes, mas, cara, a gente conseguiu contratar um Fausto Vera, será que não tem? A gente precisa de um ponta jovem, a gente precisa de um meia, porque a gente não pode contar com o Renato Augusto, vocês viram, é um jogo sim, 3 não, cara, né? O Juliano, ele só entra quando entra no segundo tempo, que aí consegue fazer os seus golzinhos também, mas o que erra de passe, né? Então a gente precisa rejuvenescer esse elenco e precisa ir em busca de jogadores. A gente precisa de um lateral esquerdo, cara. A gente tem Fábio Santos, né? É um excelente cobrador de pênalti, mas e aí? A idade do Fábio Santos vai falar que não pesa, cara? A gente tem Lucas Piton ali, a gente precisa de um meia, a gente precisa de pontas, enfim. Cara, a gente precisa de elenco. Porque para disputar campeonatos, a gente precisa ter elenco ali, como o Flamengo tem e como o Palmeiras tem. E é por isso que nos últimos anos, né, infelizmente, mas é uma realidade, é por isso que nos últimos anos eles estão sempre ali brigando, cara. Estão sempre brigando. E agora, eu acho que o Campeonato Brasileiro, no geral, tá cada vez mais difícil, muito por conta disso, de ter elenco, né? Ou você prioriza ali, vai ser, tá bom, vou priorizar só um campeonato, mas aí, você vai colocar todas as suas fichas só num campeonato ali, se não dá certo, né? E aí acontece, igual já aconteceu com alguns clubes aí, de prioriza só a Copa, né? O Grêmio, por exemplo, no ano que caiu, só ficou priorizando Copa, quando viu, tava na zona de rebaixamento, e aí? Já era, tarde demais. Então essa é a minha opinião. Vamos esperar para ver nos últimos dias o que vai ser, né? Quem vai ser os nomes especulados aí de treinador no Corinthians. Eu sei que ficou longo o vídeo, não sei se você vai assistir o final, mas se você assistiu até aqui, deixa o seu like, né? Muito importante. E se inscreva no canal. E um recadinho rapidão, rapidex, né? Vai ter a Copa do Mundo, né? Tá chegando aí também, acabou, né, o Campeonato Brasileiro e tudo mais, acabou a temporada do Coringão, mas tem Copa do Mundo. Vai ter notícias pra gente falar do Corinthians, certamente, né? Eu também vou falar algumas coisas de Copa e, claro, vai ter alguns vídeos, principalmente no Futiverso lá, então peço pra vocês dar uma moralzinha lá, mas eu não vou fazer coisas da Copa só lá no Futiverso, porque lá é um canal que não é monetizado e por mais que aqui seja um canal pra falar do Corinthians, eu tenho que sim falar algumas coisas da Copa, de alguns jogadores, porque, cara, né, é pouquinha grana que aqui ainda dá, mas eu preciso, né, o canal não pode parar, cara, tipo assim, é um hobby, mas também é uma coisa que, querendo ou não, me ajuda financeiramente, né, seja, eu já falei aqui em live, seja para comprar um saco de ração pro meu cachorro em algum momento, então é isso, né? Então eu peço essa colaboração para vocês e peço que entendam também, né, então é isso, é nóis, respeita as minas e vai Corinthians, e novamente, desculpa o vídeo longo.